Olá, pequenos investidores, bem-vindo aí ao nosso canal. HCTR11, o que aconteceu aí que o fundo diminuiu seus rendimentos, a cotação começando a cair? Será que ainda vale a pena investir nesse fundo? Vamos ver aí nesse vídeo aqui algumas informações muito importantes para você ficar atento em relação aos investimentos em fundos imobiliários e no caso aqui do HCTR11, entender um pouco da estratégia do fundo, da formação do seu portfólio e qual a expectativa que fica aí para o HCTR11 nos próximos meses em relação a dividendos. Então, eu vou estar passando todas essas informações nesse vídeo, lembrando que isso aqui não é de maneira nenhuma recomendação de investimento, são apenas informações públicas que eu trago aqui com a intenção de ajudar. Desde já quero agradecer a todos que têm acompanhado o canal e quero lembrar você, se caso você quiser ajudar o canal de forma financeira, dá uma olhada na descrição desse vídeo, tem aí a chave Pix, você pode utilizar para enviar 50 centavos, R$1, o valor que caso você quiser tiver interesse de ajudar. Vamos começar. Primeiro, passando aqui no último dividendo anunciado, foi R$1,25, acredito que essa foi a grande surpresa do mercado, deu um rendimento aí de 1,11%, a cotação estava em 112, no momento da gravação desse vídeo, o HCTR já tem ali em torno de uns 4% ou mais de queda em relação a essa cotação base. O último rendimento ali anunciado tinha sido de R$1,50 e quando você olha aqui no histórico do HCTR, você não encontra um valor tão baixo desse desde 2020, 8 de 2020 mais ou menos. O ano 2021 inteiro foi com rendimentos aí bem acima disso. Era R$1,50, R$1,90, R$2. Vocês podem ver dividendos muito expressivos e isso aqui era um ponto que movimentava muito a cotação do HCTR11. Quem acompanha já viu esse fundo aí com ágio por diversas vezes. Então era um fundo que tinha um histórico ali do ano 2021 com ágio muitas vezes. E isso devido a esses altos rendimentos. Mas vamos lá para a realidade do que de fato é que estava acontecendo no momento e o que é que aconteceu agora para que o HCTR diminuísse tanto os rendimentos. Primeiro ponto que eu acho importante aqui destacar é o seguinte, pessoal, a formação do portfólio hoje do HCTR é 75% em CRI, ele tem 22% em FIIs e 2% em caixa. Por que é importante ressaltar isso aqui? Porque 75% da receita do HCTR11 ela vem de CRI e o CRI do HCTR11, se você olhar indexador aí, porcentagem de CRI é 89% em IPCA mais 10,3%. Então a receita do HCTR11 ela vem aí especialmente dos seus CRIs, e esses CRIs estão atrelados a IPCA. E o problema principal aqui é o seguinte: no ano passado a gente estava vendo uma inflação bem fora da curva. A gente saiu de uma inflação de 2% para 12% basicamente. Então a inflação disparou no ano 2021, consequentemente os fundos que eram atrelados à IPCA, especialmente aqui a HCTR11, o Versalhes, o RPR11, o TORD surfou um pouco, porque o TORD ainda tem um pouco ainda de CRI no seu portfólio. Esses fundos tiveram ali boas oportunidades de rendimentos devido a esse IPCA. Só que agora, pessoal, a situação começa a mudar um pouco pelo seguinte: porque o IPCA está vindo para esse semestre bem baixo e provavelmente os próximos meses aí pode ter deflação por 2 meses. Caso haja deflação, é muito provável que esses fundos atrelados à IPCA venham ter aí quedas bem significativas nos seus rendimentos. Então esse é o ponto que você deve analisar. Outra coisa importante aqui é o seguinte: como eu destaquei, o HCTR ele tem 22% do seu portfólio em FIIs. Quais são os FIIs do HCTR11? XBXO, Serra Verde, e os demais aí já são menores, apenas o HG com 13%, os demais aí já são menores. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: 22% do portfólio do HCTR11 são de fundos que não tem essa questão de histórico de dividendos assim, pelo menos esses maiores aí. O XBXO nunca pagou 1 centavo para o HCTR ainda. O Serra Verde já tem meses que não paga dividendos. Então esses dois fundos que representam ali basicamente os 20% do PL do HCTR, como eu mostrei para vocês aqui, não trazem rendimentos para o fundo. Então o fundo ele basicamente é sustentado pelos seus 75% de portfólio que são CRIs.
Então o HCTR11 no momento ele sofreu um pouco mais também por essa razão. Quando o Serra Verde paga dividendo, isso auxilia muito, em torno de uns 10 centavos ali para o HCTR, mas quando não paga, como já tem aí alguns meses que não paga, isso acaba afetando diretamente os rendimentos. Então esse é o ponto principal para o HCTR11 ter pago tão pouco nesse mês de agosto. Agora entra uma grande questão. O fundo ele deixa de ser bom ou independente do que você acha, o fundo alterou alguma coisa por conta desse baixo dividendo? Na minha opinião, o fundo ele continua o mesmo, não alterou nada. A estratégia do fundo é a mesma, não alterou nada. E se vale a pena ou não investir, eu acho que vai da sua opinião agora, da sua decisão, baseado nessas informações que você poderia já conhecer, ou se caso você estiver conhecendo agora. É de você saber que o fundo ele pode passar por alguns meses de baixos dividendos, não porque o fundo ficou ruim, mas porque o fundo é atrelado a IPCA e o IPCA está baixo, ou se você vai preferir investir em outros ativos porque você acha mais vantajoso. Então acredito que esse é o principal ponto que você tem que olhar. Não se o fundo no momento ele vai pagar altos dividendos no próximo mês, que eu particularmente não acredito, mas se o fundo permanece na estratégia de investimento que você fixou quando você entrou nele. Então quando você investiu no HCTR11, você sabia que o HCTR tinha essa formação de portfólio, ele alterou alguma coisa? Ao longo do tempo, se você olhar, ele não alterou nada. Alguma porcentagem pequena ali entre FIIs e CRIs, mas nada tão considerável. Então o HCTR ele permanece o mesmo fundo já há bastante tempo. E o problema, entre aspas, aí do momento é por conta do IPCA. Mas no momento que esse IPCA voltar a acelerar aí, nos próximos, talvez no final do ano para o início do ano que vem, o HCTR11 também vai trazer esses bons resultados. Então o importante que eu acho, na minha opinião, pessoal, é você sempre diversificar o seu portfólio. Esses momentos de quedas dos dividendos acontecem o tempo todo. Se você tem um portfólio bem diversificado, você não vai estar exposto tanto a esse risco. Então eu acho muito bom você sempre diversificar e nunca se expor demais em um único ativo. Embora o HCTR11 seja um dos fundos mais comentados e com mais cotistas da bolsa, ele ainda é um ativo de risco. Então sempre diversifique, nunca fique exposto demais em um único ativo porque alguém diz que é bom, porque paga bom dividendo, mas sempre diversifique e nunca tenha exposições grandes demais, porque até o melhor ativo ele pode ter problema, ele pode cair o dividendo, como agora é a cotação cair. Então, se o ativo permanece ou não na sua estratégia, eu acho esse ponto muito importante você decidir. E se o ativo permanece na sua estratégia, acredito que a queda da cotação não é um problema. Tem até várias pessoas aí do canal que têm comentado que tem o HCTR e estão aproveitando para comprar mais. Não é que eu estou dizendo aqui que é para você comprar, de maneira nenhuma. Apenas dizendo que a queda da cotação não é um problema quando você tem a certeza do que é que você está fazendo. Se você sabe que o HCTR11 é um fundo que encaixa na sua estratégia, pode ser que nas quedas seja um bom momento. Quem lembra aí algum tempo, alguns meses, o HCTR chegou a R$ 95. Quem comprou a 95, várias pessoas do canal comprou. Chegou a ter um lucro ali de em torno de uns 20% ou mais, só na cotação, na alta da cotação. Então, quem aproveita as oportunidades do mercado vai conseguir aí bons resultados. Então, não saia comprando ou vendendo um ativo simplesmente por algum motivo que não seja o fundamento do ativo. Então, analise bem para daí você tomar a sua decisão. Eu espero ter ajudado vocês aí de alguma forma através desse vídeo. E se ele foi útil, deixa seu like, isso ajuda demais o canal. E até o próximo conteúdo.